Olá, amados, tudo bem? Este vídeo é muito importante, pois será o primeiro de uma série de vídeos que irei colocar aqui no canal, onde iremos nos aprofundar no livro do Apocalipse e entender o que a Bíblia diz sobre os eventos finais. E no início, vamos fazer um panorama para termos uma visão geral das coisas que estão por vir. Vamos ver o cenário ao redor do trono, vamos falar sobre os 7 selos, vamos ver os acontecimentos entre o sexto e o sétimo selo. Vamos falar sobre a abertura de cada um dos selos e as visões entre o sexto e o sétimo selo. E claro, vamos falar sobre o conteúdo de cada selo. No último selo, temos 7 trombetas. Vamos falar sobre todas as trombetas e tudo o que está inserido nelas. Vamos falar também sobre 7 taças, que são os 7 flagelos que virão sobre a humanidade. Vamos falar sobre a mulher que dá a luz ao filho varão, o dragão vermelho, a mulher com dores de parto, a mulher que foge para o deserto, enfim, são muitos os assuntos que iremos abordar no canal. Então participe, seja um coautor deste trabalho, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com os seus. Bom, cronologicamente, o assunto de hoje deveria ser apresentado e discutido depois de abordar outros assuntos do Apocalipse. Porém, para complementar o vídeo anterior, que apresenta alguns versos que põem em xeque a teoria da igreja passar pela grande tribulação, entendo que seria interessante falar um pouco sobre o que irá ocorrer no mundo e com as pessoas durante a grande tribulação. A Bíblia nos revela muitos detalhes do que irá acontecer, mas é claro que só de imaginar dá para ter uma ideia que as coisas serão muito piores do que imaginamos. Acredito que só quem passou por uma guerra e por perseguições sabe os horrores que são isso. E o brasileiro é um povo que nunca passou nem perto de situações como essas. E a grande tribulação vai envolver o mundo todo. Nenhum país ficará de fora. A perseguição será intensa, iniciando pelos cristãos durante os 3 primeiros anos e meio. Então, na metade da grande tribulação, o foco serão os judeus. No vídeo anterior, eu fiz uma análise sobre a posição de um pastor conhecido no Brasil que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Se você não assistiu, assista, é muito importante. Neste vídeo, nós não vamos nos aprofundar sobre o que irá ocorrer durante a grande tribulação. Vou apresentar neste vídeo alguns dados relevantes para você ter uma pequena ideia de como será a vida das pessoas quando a grande tribulação ocorrer. O livro do Apocalipse é muito rico e cheio de informações que nos ajuda a entender o que irá acontecer. E a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a Bíblia fala de 3 povos que habitam a terra. Somos classificados assim: a igreja, os judeus e os gentios, ou os ímpios. A igreja é dividida em 2 grupos: a noiva e os amigos do noivo, as virgens prudentes e as virgens imprudentes. O foco principal da grande tribulação é a nação de Israel e o povo judeu. Só isso já exclui a igreja de cena. A grande tribulação é a última tentativa de Satanás para acabar com os judeus, porque assim os planos de Deus para a humanidade e a terra não se cumpririam. E apesar dele acreditar nisso e convencer um grupo de pessoas a ajudá-lo, a Bíblia revela que os planos dele no final não se cumprirão, pois Jesus voltará para salvar o seu povo e cumprir suas promessas. Se voltarmos no tempo, podemos observar que Deus separou para si um povo, que através dele seria apresentado o nosso Salvador, Jesus Cristo. E estudando a palavra de Deus, nós observamos que a vida de pessoas como Abraão, Moisés e todos os demais personagens bíblicos nunca foi fácil, pois anote isso: onde Deus está se movendo, Satanás está atento para tentar impedir os planos de Deus. E isso pode ser observado em várias situações, né? Pessoas são perseguidas, nações são perseguidas, líderes são perseguidos. Onde Deus coloca o seu olhar, coloca a sua mão, Satanás vem em cima, né? Ele tenta impedir que Deus faça, que Deus cumpra seus planos sobre aquela pessoa ou nação. Isso não acontece só com líderes, né? Acontece com não só a liderança da igreja, mas acontece com lideranças políticas. O próprio homem dentro do lar, né? Dentro da casa, ele é um dos alvos de Satanás, porque ele sabe que se tirando o pai, né, o sacerdote do lar, toda a estrutura da casa fica comprometida. Então ele tenta impedir de alguma forma, sabotar os planos de Deus. E isso funciona, irmãos, porque Satanás observou isso, né, ao longo de todos esses milênios, né?
observando tanto como o homem se comporta a determinadas situações e como a história acaba se acontecendo. Então, os planos de Deus, algumas coisas, principalmente na vida de homens, etc., eles podem ser abortados, né? Eles podem ser impedidos que aconteça, porque o homem é frágil, né? O homem não tem essa consciência espiritual de que há um mundo espiritual ao redor dele, de que ele precisa de pessoas para ajudá-lo, para entender isso, né? Então é muito importante, porque Deus, quando ele tem uma visão, quando ele começa a agir, ou no mundo espiritual os demônios vêm, os espíritos de Deus, os anjos de Deus se movendo em torno de algo, em torno de algum objetivo, mesmo ele sem saber o que está acontecendo, ele tende a tentar impedir que as coisas aconteçam, né? Tenta frustrar os planos de Deus, muitas vezes ele acaba atrasando os planos de Deus, né? Porque os planos de Deus mesmo, aquilo que Deus quer cumprir e que depende só dele, ele faz. Mas aquilo que depende do homem, né? Depende do homem, não depende apenas de Deus. Então, se ele levanta uma pessoa e essa pessoa vier a cair, naturalmente e possivelmente ele vai levantar outras pessoas, mas isso vai levar um tempo, né, até acontecer. Então é muito importante a gente entender essa questão. Agora, mal sabia Satanás que apareceria outro personagem muito importante na cronologia de Deus, a igreja, que aparece no meio da história. Então abre-se um intervalo de tempo, que chamamos de tempo da graça. É neste momento que as pessoas começam a ter essa ideia, esse conhecimento de quem foi Cristo na história, né? Qual é a mensagem que ele trouxe para a humanidade, que ele passou para as pessoas, né? Então, a igreja em si, ele não estava nos planos de Satanás, né? Ele não via essa possibilidade, mas com a chegada de Jesus, né, e com a mensagem da salvação em Cristo, ele pôde ver que as pessoas já não estavam mais descendo ao Sheol, né, descendo ao seio de Abraão, ao paraíso inferior, né? Quando as pessoas, a partir de Jesus, que conheciam a Cristo, entregavam a sua vida a Cristo, eles estavam indo para o paraíso superior, né? O seio de Abraão, também conhecido como seio de Abraão, ou paraíso superior. Antes de Jesus, os santos, aqueles que acreditavam em Deus, a gente tem que lembrar que Jesus, ele é o salvador da humanidade, mas existe uma teoria na teologia, um estudo na teologia que se chama o fator Melquisedeque. O que é o fator Melquisedeque? É quando as pessoas acreditavam em Deus a partir da sua criação, a partir de tudo, de todas as coisas que eram criadas. Então eles tinham a fé de que existia um Deus, só que eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, né? Através do Espírito Santo, através da vida de Jesus, da necessidade de um Salvador, né, de um cordeiro que morreu para nos salvar. Então, antes de Jesus, as pessoas salvas, elas eram salvas por aquilo que elas acreditavam em Deus, né? Então, esse fator Melquisedeque levava essas pessoas, só que quando elas morriam, elas desciam, né? Desciam para o inferno. O inferno é dividido em cinco regiões, né? Eu tenho um estudo aqui no canal falando sobre isso. Então, esse fator Melquisedeque, quando as pessoas morriam acreditando em Deus, né, que existia um único Deus, aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas que estavam à vista do homem, né? Eles morriam e iam para este local chamado paraíso inferior, também conhecido como seio de Abraão inferior. Mas depois de Jesus, quando Jesus morre e desce à mansão dos mortos, né, como o texto diz, que ele desce à mansão dos mortos e pregam aos cativos. Esses cativos aí eram essas pessoas que morreram antes de Cristo. Então essas pessoas são levadas para o céu junto com ele. Porém, com a chegada da igreja, começa-se então uma perseguição implacável contra a igreja, né? A igreja, em determinados momentos, ela se acomodou, né? Então foi necessário uma perseguição para que o evangelho pudesse se expandir por todo o mundo, né? E nesse processo de expansão do evangelho no mundo, né, foram aparecendo as religiões, né? Alguns líderes com suas interpretações foram criando novas religiões, novos conceitos, e é por isso que nós temos essa diversidade de igrejas, de denominações hoje, né? Tinham os anabatistas, os batistas, enfim. A religião e a palavra de Deus acabou se espalhando no mundo todo através dessas igrejas. E os planos de Satanás, que inicialmente era destruir os judeus,
agora ele não tem mais apenas um problema para resolver. A igreja rapidamente começa a crescer, levando a palavra de vida e esperança por todo o mundo. Então os povos passam a mudar gradativamente suas culturas, suas leis, o que começa a abençoar os povos e as nações. Os povos começam a adorar a Deus, deixando de lado suas práticas pagãs de adoração a Satanás e seus demônios. Apesar de que ainda hoje tem pessoas no mundo todo que continuam cometendo essas práticas abomináveis. Bom, mas vamos lá. Você precisa entender que a grande tribulação é destinada a Israel e ao povo judeu. A igreja, antes de começar a grande tribulação, ela é retirada da terra, mas parte da igreja fica, por não terem levado a sério a palavra de Deus e as profecias. Durante os primeiros anos e meio da grande tribulação, os cristãos que ficaram para trás serão perseguidos no mundo todo. Mas antes disso, o espírito do anticristo já estava operando na terra, a fim de impedir que as pessoas adorem a Deus e entendam sua palavra. Aí eu te pergunto, você já percebeu como os valores cristãos estão sendo aos poucos cerceados pela própria justiça? E pior, estão tentando criminalizar a opinião das pessoas a respeito de tudo que eles julgam ser certo. E o certo para eles geralmente é o contrário do que a palavra de Deus defende. Eles tentam distorcer a verdade com meias verdades, com sofismas, e isso tem ganhado muita força nos últimos 10 anos, pois vem sendo implantado na cabeça das pessoas através das mídias, das redes sociais, dos jornais, enfim. Bom, mas vamos lá, vamos ao assunto de hoje. As pessoas que não forem arrebatadas, elas serão convencidas a participar de um governo mundial, um governo que se estabelecerá por todo o mundo. As pessoas que estiverem vivendo no mundo neste período não serão obrigadas a participar desse governo, mas se verão obrigadas a participar. É diferente. Você precisa entender uma coisa, Eu ia até comentar isso em uma outra aula, mas eu vou fazer um breve resumo aqui do que de fato irá acontecer. Satanás não pode obrigar as pessoas a colocar a marca. Apesar de algumas traduções da Bíblia para o português dizer isso, e elas serão obrigadas a pôr, não, elas não serão obrigadas. Satanás não pode obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Isso é um assunto para se aprofundar em outro vídeo, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Apesar de algumas Bíblias, para a tradução em português, dizer que a marca, o participar do governo mundial será uma obrigatoriedade, as pessoas não serão obrigadas a participar. Elas não podem ser marcadas à força, vamos assim dizer. Só que as questões sociais e a pressão social e aquilo que o governo vai impor como regra vai fazer com que as pessoas se vejam obrigadas a usar. Nós podemos ver isso nos últimos 2 anos, no ano de 2019, 2018. Você lembra bem que aconteceu no Brasil e no mundo, É importante eu dizer aqui que tem algumas palavras que eu não posso falar aqui no vídeo, porque existe um sistema que verifica palavras que são ditas nos vídeos e automaticamente acende uma luzinha no sistema deles como um alerta para que eles possam ver o conteúdo e assim possam censurar o conteúdo. Então, com relação a este evento que ocorreu no ano de 2019 e 2020, você percebeu que apesar das pessoas no governo que passou terem a liberdade de tomar uma vacina, de fazer qualquer outra coisa, alguns governos, alguns governantes, alguns prefeitos, eles tiveram a liberdade de imputar às pessoas uma determinada regra, dependendo da região e da cidade que você morava. Então, em alguns lugares você não poderia entrar no supermercado sem uma máscara, você não poderia entrar, até hoje, você não pode entrar em locais de saúde pública sem a devida proteção. Essas regras, elas não obrigam você a fazer aquilo que você não quer fazer. Mas se você não fizer, você não entra nesse padrão que eles estabeleceram e você não participa, entendeu? Então é importante você entender que as pessoas na grande tribulação, elas não serão obrigadas a participar do governo mundial. Elas se verão obrigadas devido às necessidades e às regras que serão impostas e as alegações para fazer com que as pessoas
participem do governo serão muitas. Por exemplo, eles vão dizer que por uma questão de segurança pública você precisa estar numa lista de pessoas cadastradas, né? Só pessoas fora da lei que estarão fora do sistema. Não terão acesso a serviços básicos oferecidos pelo governo, como vacinas, saúde pública, escolas. E o pior de tudo é que não terão acesso a recursos básicos, né, para se manter, para se ter uma vida com dignidade, com o mínimo de conforto. E como eles cercearão o seu direito em relação a isso? Tirando o seu acesso ao dinheiro, pois a moeda será digital, né? Já estamos vendo uma movimentação em torno das moedas se tornarem digitais, né? Está para vir aí o real digital. E isso não é algo que está acontecendo só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, tente imaginar você como seria a sua vida, sem poder comprar comida, sem eletricidade, sem poder pagar pelo combustível do seu automóvel, sem acesso a medicamentos e hospitais. E a pessoa só terá acesso a essas coisas se receber a marca do governo mundial, se você fizer parte desse sistema, entende? Aí você tenta imaginar como será a vida da igreja na Terra. Eu vejo alguns pastores dizer, por exemplo, que a igreja seria protegida como Noé foi protegida na arca. Aí você faz uma pergunta, por que Deus não arrebatou Noé e sua família e os animais que ele queria proteger para dar continuidade na terra? Porque para fazer isso, Deus precisaria matar todos eles e transformar o corpo deles num corpo glorificado, para assim poder habitar o reino celestial, onde Deus habita. Como isso não era possível, para depois devolver eles para a terra, né, eles já não seriam humanos, não teria como eles prosseguirem nesse processo de povoar a terra, né, repovoar a terra. Por isso que a alternativa de Deus foi que Noé construísse aquela arca e ele entrasse dentro da arca. E dessa forma ele foi protegido daquela inundação que veio sobre toda a terra para aniquilar, né, as pessoas que habitavam sobre a terra. No caso da igreja, não faz sentido manter as pessoas na terra, né, os vencedores. Por quê? Após a grande tribulação, o mundo vai estar um caos, né? Tem uma passagem em Apocalipse que diz que se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém iria sobreviver. Então a próxima dispensação seria o reino milenar. E por que não faz sentido, né, a igreja participar da grande tribulação, permanecer na terra? Eu digo os vencedores. Porque a próxima etapa da história da humanidade, que é descrito na Bíblia, é o milênio, né, onde Jesus irá reinar na Terra, né, e viveremos um mundo teocrático, né? E a igreja ela vai participar ativamente do reino de Deus, né? Ela vai ocupar locais, posições estratégicas de governo que vai ajudar o reino milenar, o reino de Cristo, restabelecer a ordem na Terra. E por falta de informação ou de conhecimento, as pessoas acham que quando Jesus vier à Terra e reinar na Terra, que as coisas aqui vão ser a mil maravilhas. Não vão, as pessoas vão continuar pecando, as pessoas vão continuar errando, vão continuar com seus sentimentos de ódio, de ira, né, de inveja, de perseguição. Claro que sem a influência de Satanás e seus demônios, mas esse processo, essa natureza humana, ela vai permanecer na Terra. E o texto diz que nós, juntamente com Jesus, né, com Deus, nós vamos governar com varas de ferro. Então não imagine você que será fácil, né? Será maravilhoso, né? Será um mundo próspero, um mundo onde as coisas vão funcionar, onde as doenças provavelmente deixarão de existir aos poucos, até ao ponto de não existir mais, enfim, será maravilhoso. Mas isso seria um estudo mais aprofundado que faremos no futuro, ok? Com relação aos santos da grande tribulação, os ímpios, né, e os judeus, todas as pessoas que estiverem na Terra, quem resistir ao governo mundial, essas pessoas serão taxadas como loucas, como negacionistas, extremistas, terroristas. Aí eu te pergunto, você tem ouvido esses adjetivos atribuídos às pessoas, a pessoas de bem, inclusive nos meios de comunicação? Quer dizer, principalmente, né, nos meios de comunicação? Pois é, isso aí vai piorar com o tempo. Agora, um erro que eu já vi muitos cristãos cometerem é achar que os cristãos, os santos da grande tribulação,
que ficaram para trás, eles vão aceitar a marca, eles vão receber a marca. Mas os santos da grande tribulação, por mais que eles queiram, eles não poderão receber a marca e participar do sistema do governo mundial. Então não pense você que os cristãos que ficaram para trás, né, os pastores, os líderes religiosos de qualquer que seja a igreja ou religião que professa a fé em Cristo, mas que não acreditavam na volta de Jesus, todas essas pessoas, por mais que elas se verão obrigadas, né, a aceitar a marca, por mais que elas queiram ou sejam induzidas ou mesmo convencidas a utilizar, elas não poderão receber a marca do governo mundial. Porque quando uma pessoa nasce de novo, se converte, ela recebe um selo de Deus. Afinal, elas foram compradas pelo mais alto preço. E quando essas pessoas decidirem, enfim, participar do governo mundial, elas serão conduzidas a prestar depoimento e elas desaparecerão, né? Existe um motivo para isso. Agora, veja o que diz o texto em Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então entenda, irmãos, toda aquela pessoa que nasceu de novo, ela foi selada por Deus. Ela tem um selo de que pertence ao Deus, né? Nós somos servos de Deus, nós somos como se fossem escravos, e todos os escravos eram marcados, né? Então, espiritualmente, nós também fomos marcados, né, pelo sangue do Cordeiro. E no mundo espiritual, nós somos identificados por isso, né? Então, por mais que você queira, se você estiver aqui na Terra e você aceite, né, participar dessa governança mundial através da marca, você não poderá receber esse selo, não poderá receber esta marca de Satanás, porque você já foi selado por Deus, né? E esse texto de Apocalipse 9, verso 4, deixa claro isso. Então entenda uma coisa, os cristãos que ficarem na terra, né, aqueles nascidos de novo, né, porque a igreja subiu, mas os santos da grande tribulação são todos aqueles que nasceram de novo, receberam a Cristo como Salvador antes do arrebatamento. Após o arrebatamento, eles são conhecidos na Bíblia como santos da grande tribulação. Essas pessoas serão perseguidas até a morte. E elas só vão poder ter uma chance de escapar se eles se esconderem em matas e cavernas. Então, imagine como vai ser a vida aqui na Terra, né? Por que isso vai acontecer? Porque foi dado ao anticristo o poder de lutar contra os cristãos e vencê-los. Em outras palavras, as pessoas que ficarem para trás não terão ninguém para ajudá-las, nem os anjos, nem o Espírito Santo, que levou a igreja para o casamento. Se hoje está difícil para os cristãos, imagine na grande tribulação. Veja esse texto. Vamos ler agora Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ou seja, isso vai acontecer no mundo todo. Se você já está sentindo um pouco da perseguição no Brasil, né, que era algo até algumas décadas atrás, alguns anos atrás, algo inimaginável que pudesse acontecer, você já está vendo isso acontecer, né, em pequenas doses, né, de perseguição, né? Só que essa perseguição ela se multiplicará e ela ocorrerá no mundo todo. Como nós podemos ver aí, olha, no Apocalipse 13, verso 7, que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quer dizer, quem permitiu? Deus. Mas por que ele permitiu? E que o Espírito Santo não está mais na terra para defender os seus, entendeu? É como se ele permitisse, né, isso acontecer, né? E foi dado a ele quem? Né, o governo mundial, guerrear e vencer os santos. E isso vai acontecer no mundo todo, como nós podemos ver nesse verso. Ou seja, não haverá outra saída. Ou você foge para as matas para viver em cavernas durante toda a grande tribulação, ou morrerá durante essa perseguição. Isso está na Bíblia, irmão. Está em Apocalipse 6, versos 10 e 11. Vamos ler? E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, irmãos, os santos da grande tribulação, eles pertencem a Deus. Deus não se esqueceu deles. E Ele sabe quantos cristãos estão na terra neste momento, né? Ele conhece o povo judeu, Ele conhece o seu povo, que é a igreja, né, os amigos do noivo que ficaram para trás, e Ele sabe o número de pessoas que ficaram para trás. Por isso que Ele está dizendo aqui, para aqueles que morreram durante esse processo de perseguição, eles acabam perguntando e questionando: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar olhando, né, essas pessoas fazerem esse mal, matando as pessoas? E falou assim: espere, há um número de cristãos que serão mortos ainda, que são seus irmãos, que vão passar por essa perseguição e morrer. E quando esse dia chegar, quando esse número de pessoas for atingido, então chegará a hora. Ou seja, as pessoas, os cristãos que ficarem para trás, elas serão perseguidas e mortas. Aqueles que se entregarem, né, ao governo mundial, essas pessoas irão desaparecer, entendeu? Acho que você já tem uma ideia do que vai acontecer. Elas não serão presas. Quem está no comando não tem intenção de fazer prisioneiro, entendeu? Então, quando isso acontecer, os cristãos que ficarem para trás, eles serão mortos. Não haverá cristãos na terra. Haverá sim os judeus. Quando Jesus voltar, haverá os judeus. Isso está na Bíblia. Então, ao contrário do que alguns pastores, algumas pessoas dizem na internet, de que a igreja passará por essa perseguição, passará por esse processo, não. A igreja já foi arrebatada e os cristãos que ficaram para trás, eles serão perseguidos e mortos. Não haverá outra alternativa, entendeu? Por isso, a ideia de um arrebatamento no final, ela não existe, né? Aqueles anjos que estão nos quatro cantos da terra, que se juntam para juntar o povo de Deus, aquele lá não é a igreja. Aquele povo ali são os judeus que estão espalhados por todo o mundo, entendeu? Mas isso é tema para uma outra aula. Por isso, amados, é tempo de se arrepender de seus pecados e buscar desenvolver um relacionamento com Deus enquanto há tempo, né? Para que naquele dia Ele não diga: em verdade vos digo que não os conheço. Acredite, os anjos do Senhor estão prontos para recolher a igreja, só esperando o som da trombeta. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.